Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Batista Vila Nova Mariana. Hoje eu estou aqui para falar algumas coisas importantes que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá bom? Quero lhes recordar algo que apresentei na igreja alguns dias atrás. Eu apresentei em um dos momentos de pregação, logo após a pregação, na verdade, alguns slides, e hoje eu quero compartilhar com vocês novamente. O trecho bíblico que diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, de 35 a 38. Já naqueles dias, o Senhor Jesus estava caminhando por essa terra, cumprindo o propósito dele, pregando o evangelho do reino, fazendo a vontade do Pai. E aí, ao ver as multidões, você consegue perceber que Jesus sentiu grande compaixão por aquelas pessoas, porque percebeu que aquelas pessoas estavam aflitas, estavam exaustas, eram como ovelhas que não têm pastor. E aí ele fala para os discípulos que a seara é grande, e que os trabalhadores eram poucos, né? E isso ainda continua acontecendo nos nossos dias. A seara é muito grande, os campos estão preparados para a ceifa, mas os trabalhadores são poucos. Quem será que pode se colocar à disposição do Senhor da seara para ver essa obra sendo realizada, para se colocar à disposição para ser bênção? Nós estamos nos aproximando agora da eleição para os departamentos de nossa igreja. No ano passado, nós não tivemos eleição. Na verdade, já estamos há 2 anos sem fazer a eleição das pessoas. E nós estamos tendo muito trabalho, temos muito trabalho. A igreja é composta de muitas pessoas. Todas as pessoas têm seus dons, têm seus talentos, porque o Senhor não fez ninguém sequer, que não tenha dom nenhum. Todos os membros do corpo de Cristo têm algum tipo de dom e pode servir em alguma área no reino de Deus. Mas é importante a gente entender que no serviço do Senhor existe diferença entre envolvimento e comprometimento. Envolvimento versus comprometimento. Naquele dia, eu apresentei a imagem de 2 animais, o porquinho e a galinha, né? E nós estivemos pensando a respeito de um café da manhã, né, numa fazenda, onde alguém chega e diz assim: vamos fazer um café da manhã, vamos preparar algo bom, algo gostoso, para que as pessoas possam, então, se deliciar neste café da manhã. Cada um deve trazer alguma coisa. E aí o porquinho ia trazer o bacon, e a galinha ia trazer os ovos. Alguém aí é comprometido e o outro é envolvido. E a gente logo chegou à conclusão de que a galinha, para dar os ovos, ela não precisa perder a sua vida. Ela simplesmente bota os ovos e ela traz os ovos. Então a galinha, na realidade, ela está envolvida, porque isso não exige dela nada, um sacrifício maior, digamos assim, né? Ela traz os ovos e ela tem a sensação de dever cumprido, porque ela ajudou naquela causa, naquele café da manhã, trazendo os seus ovos. Ela está envolvida, mas o porquinho está comprometido. Comprometido porque para ele trazer o bacon, ele precisa de algum grau de comprometimento, algum grau de sacrifício. Porque para que ele ofereça o bacon, então ele tem que perder alguma coisa. E ele pode até morrer para poder se entregar para este café da manhã. Eis a diferença entre o comprometido e o envolvido. Os envolvidos, eles são como que voluntários. Eles fazem quando dá. Eles fazem e sentem aquela sensação de que já fiz alguma coisa, a minha parte já está feita. Mas o comprometido, ele se doa por completo. O comprometido, há um grau de sacrifício envolvido, né? É aquela pessoa que se sacrifica.
Eis então a diferença entre o serviço voluntário e o ministério, né? Então, o serviço voluntário, a pessoa que se sente voluntária para uma tarefa, ela faz dentro daquilo que ela pode, ela faz quando dá, ela faz, de repente, se não tiver uma coisa melhor, outro tipo de prioridade em sua vida, né? Então, alguém que faz um serviço voluntário, por exemplo, ela não se sente, de repente, obrigada porque ela é voluntária. Então, de repente, no dia que ela não está muito afim, ela não vai participar. Ela não está muito bem, ela não vai. Mas aquele que tem um comprometimento, aquele que está envolvido num ministério, aquele que encara aquilo que está fazendo como um ministério, ele é comprometido. Então, a prioridade que ele tem é de que o seu ministério, de que aquilo que ele está desenvolvendo para Deus está em primeiro lugar. Então, quem tem um ministério na sua vida tem como prioridade aquela obra que ele se desempenha, aquilo que ele se propõe a fazer. Você consegue compreender a diferença do voluntário e do ministro? Por exemplo, digamos que eu sou pastor da igreja, eu tenho um ministério que eu abracei da parte de Deus e encaro isso lugar na minha vida. Então, existirão onde, de repente, eu não estou com muita vontade de desempenhar aquela função, com muita vontade de ir, mas eu tenho um compromisso. Então, eu preciso passar por cima da minha vontade para fazer a vontade daquele que me chamou para aquela obra, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nem todos os dias nós estamos 100%. Tem dias que a gente não está assim completamente bem, não está completamente com vontade, mas eu tenho um compromisso, eu tenho um ministério. Essa é a diferença do ministro. Então, nessa questão, quando a gente vai se desenvolver, se desempenhar para os cargos, para a eleição de cargos na igreja, eu preciso muito mais de ministros do que voluntários, porque o voluntário vai dizer assim, quando der eu faço, né? Então, se chegar uma visita, então se eu não estiver muito bem, então se eu não estiver muito afim, então se outras coisas tiverem prioridade, eu deixo em segundo plano, para que outra pessoa venha fazer. Quem sabe o pastor faça, quem sabe uma outra pessoa faça, porque eu sou só simplesmente um voluntário. Mas o ministro não. O ministro ele tem uma responsabilidade. E quando a gente fala a respeito de cargos, de ministérios na igreja, a gente está falando deste grau de comprometimento. O que nós queremos são pessoas que abracem estes cargos com um compromisso, que abracem como um ministério, né? Que coloquem como primeiro lugar em sua vida. Então, eu não vou fazer quando der para mim, eu vou fazer porque eu recebi do Senhor aquilo que Ele mesmo me deu, Ele confiou a mim. Eu tenho um ministério, então eu não vou faltar. Então, eu não vou, de repente, faltar na minha escala naquele dia porque eu tenho um compromisso. Eu não vou deixar para uma outra pessoa fazer porque Deus confiou, foi a mim de desempenhar. Esta é a diferença do serviço voluntário para o ministério. Hoje, o que eu estou falando para os irmãos é a respeito de ministério. O serviço voluntário tem o seu lugar. Em alguns momentos é importante ter voluntários, mas nesta questão de cargos e ministérios na igreja, eu estou dizendo a respeito de comprometimento. Eu estou falando a respeito de abraçar uma causa e de ir até o fim com aquilo que abracei, nos dias bons, nos dias ruins, estando tudo bem ou estando tudo mal, né? Nos dias em que eu estiver emocionalmente bem e nos dias que eu também não estiver muito bem para fazer. Então, é lógico que em alguns momentos pode acontecer uma enfermidade, pode acontecer uma coisa que vá além das nossas forças. Mas, caso contrário, o ministro tem a consciência de que tem uma responsabilidade. E nós precisamos de pessoas assim, que abracem essa causa. Quero continuar. Voluntários veem seu envolvimento na igreja como um serviço comunitário, mas as pessoas chamadas por Deus encaram isso como um ministério. Voluntários se queixam de quanto vai custar servir, mas aqueles que estão chamados
estão comprometidos com esse serviço. Os voluntários encaram como mais um compromisso a cumprir, mas aqueles que são chamados encaram como um ministério, como uma oportunidade de serem usados por Deus como instrumento em suas mãos. Os voluntários não estão abertos às críticas, sejam elas construtivas, adotando sempre uma postura defensiva diante das críticas que são dadas a eles. Mas os voluntários sentem-se ameaçados não se sentem ameaçados pelo talento dos outros. Chamados louvam a Deus por distribuir dons e talentos conforme a sua vontade. Voluntários querem desistir ao primeiro sinal da adversidade ou quando se sentem desanimados, mas aqueles que estão chamados por Deus cavam trincheiras, eles perseveram. Voluntários são envolvidos, chamados são comprometidos. Então, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, como eu disse, nós estamos chegando no momento agora de eleição dos cargos. E aí, meus queridos irmãos, nós temos diversas funções. Por exemplo, eu preciso de um grupo de pessoas que serão os introdutores. Eu preciso de pessoas comprometidas com este serviço de receber as pessoas na porta, de receber as pessoas com alegria, de chegar 15 minutos antes, pontualmente, de poder ajudar o pastor nas suas necessidades, de poder estar atentos, né, àqueles que estão entrando numa postura de oração. Eu preciso de pessoas que queiram se colocar neste ministério, de servir assim, né, de levar até o fim do ano, de assumir esse cargo e levar até o fim. Eu preciso de pessoas que possam se colocar à disposição para mexer no som da igreja. Eu preciso de pessoas que possam ajudar a mexer no projetor, fazendo as projeções, chegando cedo, em contato com o grupo de louvor, digitando as músicas que o grupo de louvor vai cantar, ou baixando na internet, separando, estando em conexão com aqueles ministros que estão lá diante do Senhor, escalados para aquele dia. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a servir na limpeza da igreja, né? Que possam se colocar uma vez por semana com um compromisso, levando como um compromisso diante de Deus para ajudar na limpeza e conservação. Eu preciso de pessoas que possam ajudar na beneficência. Eu preciso de pessoas que, de repente, queiram servir no patrimônio, observando o patrimônio da igreja, né, observando aquilo que é de patrimônio nosso, né, observando quando uma lâmpada queima para poder trocar, observando quando alguma coisa está com defeito para poder ajudar. Eu preciso de pessoas que possam estar trabalhando com crianças no Ministério Infantil, com pessoas que possam estar trabalhando com crianças no berçário, líderes para adolescentes, líderes para jovens, pessoas que possam trabalhar no exame de contas, intercessores, um líder para o projeto de intercessão, uma pessoa que possa estar, de repente, dirigindo os cultos de oração. São pessoas, nós somos corpo de Cristo, são diversas funções. E eu gostaria de contar com você. Se você tem aptidão, se você quer encarar isso, agora eu não quero que você venha dizer para mim assim, pastor, eu me coloco à disposição hoje, no mês de janeiro, e aí quando as dificuldades vêm, porque elas virão, quando as lutas vêm, porque elas chegarão, né? Você abandone no meio do caminho e você deixe então, porque aí lá na frente alguém vai ter que assumir isso, né? Então, quem quiser, quem se colocar à disposição, quem se comprometer, precisa entender que é o seu ministério, que o Senhor confiou isso a você, para que você desempenhe esta função com alegria, sem murmuração. A palavra do Senhor diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com júbilo, com cânticos, sabe? Às vezes também a gente abraça um cargo, uma função, e aí não é um mar de rosas, sabe? A gente tem lutas, a gente tem dificuldades,
a gente tem limitações, né? E aí a pessoa começa a murmurar, começa a se queixar, e se torna, então, algo pesado de se fazer, de conviver. Não, eu gostaria que você que pegasse este cargo, esta função, sabe? Você que deseja se desempenhar em alguma área no reino de Deus, pegue, entendendo que foi o Senhor que colocou nas suas mãos, que é o Senhor que está te chamando, mas faça isso com alegria, mas faça isso com leveza, mas faça isso como um culto ao Senhor. Então, eu tenho certeza que a igreja vai ser edificada, que vidas vão poder ser edificadas para a glória do Senhor. Portanto, até o final dessa semana, eu estou aguardando que você possa dizer onde você gostaria de servir. Nós estamos ainda procurando, e aí vai ter eleição, né? Na próxima quarta-feira, as pessoas que disserem assim: olha, pastor, eu gostaria de servir nessa área, né? Eu vou anotar seu nome, e aí vai haver a eleição na próxima quarta-feira. E aí a gente vai poder, então, eleger as pessoas para suas funções. Mas volto a afirmar, né, para estes cargos, eu não quero voluntários. Voluntários fazem só quando dá. Eu quero ministros, pessoas que abracem essa causa, que peguem essa função com comprometimento e que levem isso até o fim, entendendo que foi o Senhor que colocou na sua mão, e não pare no meio do caminho, a não ser que seja por um caso de algo muito forte que aconteça em sua vida, né? Um caso de vida, de morte, de enfermidade. Caso contrário, que você possa abraçar essa causa e permanecer até o fim. Conto com você, que Deus abençoe, ouça esse vídeo e estas instruções. E se você ainda quer servir e você pensa assim, mas eu não sei como fazer, então nós podemos te ajudar, nós podemos, né, orientar. Apenas diga, eu quero, mas eu não sei como fazer, né? E nós vamos poder te ajudar e te orientar. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.